Fala pessoal, boa tarde, a paz do Senhor a todos vocês. Estamos aqui hoje com mais um episódio do WB Podcast. WB Podcast tem o prazer e a honra de receber um ilustre amigo, companheiro na jornada na cidade de Bridgeport. Já faz um tempo que eu o conheço e tenho o privilégio hoje de entrevistá-lo, de conversar com ele. O nome dele é Pastor Bruno Andrade. Seja bem-vindo, Pastor Bruno. A casa é sua. Muito obrigado, meus irmãos, evangelista Wellington, Eduardo, enfim. Muito obrigado pelo convite. Estamos sempre aí. É um prazer, E é muito bom estar aqui com vocês. Que Deus abençoe esse projeto de vocês. Amém, Pastor Bruno. Pastor Bruno, quanto tempo o senhor está aqui em Bridgeport, Connecticut? Mas desde 98. Desde 98. Vai fazer 25 anos. 25 anos. O tempo voa, né, Pastor Bruno? Passa rápido. Meu, uma vida. É uma vida. É uma vida. 25 anos. Pastor Bruno, o evangelho entrou na sua vida desde quando? Assim, eu cresci no lar evangélico. Pois meus pais aceitou Jesus meses ou quase um ano antes de eu nascer. Então, praticamente cresci no lar evangélico. Que bênção, que bênção. Crescer no lar evangélico, qual é a diferença que o senhor vê entre crescer no lar evangélico e aprender com os anos as coisas concernentes ao reino de Deus? Rapaz, eu vejo uma vantagem e uma desvantagem. Tanto para quem nasceu no lar evangélico ou para quem vai aceitar Jesus depois. De um lado, quem aceita Jesus depois é melhor. Porque ele vem com uma chama muito acesa. Vem com uma chama muito acesa. Já o filho de crente, eu brinco que eles são rato de igreja, né? E conhece tudo. Às vezes se acostuma muito com os mesmos hinos, a mesma pregação, e para ele é muito rotineira, né? É isso mesmo. O filho de crente precisa ter um... Eu também vim do lar cristão, então o que você falou ali realmente é isso. Porque até meus 16 anos eu fiquei na igreja, depois a gente deu aquela pequena desviada, né? Que Acontece. Afastamos do caminho do Senhor e retornamos porque a gente conheceu que realmente na presença de Deus não tem nada comparável. Exatamente. Nada paga, né? Como Nada diz o paga. salmista. Melhor estar um dia à porta da tua casa do que habitar 1000 dias em outras partes. Exatamente. É isso aí. Hoje, Pastor Bruno, a gente até queria abrir aqui o seguinte. Como manter nossos filhos, hoje a evolução da internet, como manter nossos filhos. Você tem 3 filhos, a gente sabe, eu tenho 3 também. A dificuldade que é, né, Eduardo? Manter os filhos na igreja. O senhor como pastor, jovem. Esse é o maior desafio. Inclusive, ontem mesmo eu estava na casa de um amigo e a gente puxou exatamente esse assunto. Por quê? Eu creio que essa geração que está vindo agora, dos meus filhos, os seus filhos, é a primeira geração de 100% na tecnologia. Por exemplo, eu não cresci com redes sociais. Eu fui ter redes sociais depois de muito tempo, né? Então a gente já pegou um pouco antes e o agora. Agora os nossos filhos já é 100% tecnológico. Então eu acho assim que os efeitos do que está acontecendo agora vai ser daqui a 10 anos. Daqui a 15 anos. Como que eles vão se comportar? Como vão se comportar, né? Porque os hábitos são diferentes. Da sua época, da minha época. Ficar na rua, disso ou daquilo, totalmente diferente. Então é um desafio muito grande de algo que nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo como lidar com isso. Até vamos deixar na internet até quantos minutos por dia, quantas horas por dia, né? Às vezes você tira o celular, o menino já dá uma birra, já fica chorando. Na verdade, acontece. Eu estava estudando algo ontem que em torno de 700 mil pessoas morrem por ano por depressão. E eles dizem que até o ano de 2030, esse número até 2030 vai ser a causa número 1 de morte do mundo. Meu Deus. E a causa número 1 de depressão é por causa do isolamento. É por causa do seu mundinho de redes sociais. Então, ó, pra você ver, eu disse, nós estamos aprendendo e o futuro vai apresentar alguns desafios pra gente. O futuro nos espera. Exatamente. Porque o sistema em si, com a tecnologia e o avanço dela, trouxe várias dificuldades. Exato. Você vê aí
que a maioria de muitos filhos não quer sair do quarto, igual você falou do isolamento. Você chama para almoçar na mesa, que era o nosso hábito, não vem. E às vezes, na mesa, ele te põe um celular. Tá aqui alimentando, olhando. Não tem uma comunicação, não tem um... Numa clínica de psicologia, psiquiatria, tava vindo muito adolescente com alguns tique. Quando eu falo tique, é literalmente assim, um olho piscando, a mão dando umas tremedeiras. E aí foram pesquisar, poxa, já há muitos anos, né, tratando, e a gente não... Por quê? Que é isso? Algo novo. E depois de muita pesquisa foram ver que era o efeito dos 15 segundos. 15 segundos TikTok, 15 segundos Stories. O cérebro estava sempre acelerado. E aí as adolescentes com tique, piscando um lado, a mão tremendo. Era o cérebro que não é feito Às vezes acontece, eu peço o meu filho para descer lá no basement, para fazer alguma coisa. Ele vai lá embaixo, sobe. O que o senhor falou mesmo? Então, tipo, tá esquecendo. As coisinhas tá muito difícil hoje. Se eu pudesse dar uma dica, é algo que eu fiz lá em casa. Vou até fazer... A gente não tá ganhando dinheiro por isso não, tá? Mas tem um aplicativo aqui na América chamado Bark. É latir. Bark. Que você controla o telefone da sua filha, iPad, tudo. Então tá aqui no meu telefone. Tudo que ela escrever vem pro meu telefone. Tipo assim, ó, você tem 20 minutos de Instagram. Então, ó, tal hora desliga, tal hora liga, tal hora funciona só o WhatsApp. Então eu me tornei um pai radical e bravo. Não é radical, é porque você precisa corrigir. Exatamente. E sem a correção, sem a educação do uso, a gente acaba ficando muito viciado. E na cabeça das crianças, ela já sabe, olha, 5 horas da tarde eu acabei. Então ela já está acostumada até esse horário. Na questão de você corrigir seu filho, que a Bíblia fala corrigir seu filho com a vara, né? Na questão de corrigir dessa forma, a gente aborda alguns pais e fala, não precisa bater. Eu acho, brincar igual um pastor falou, que agora que chegou a hora dele bater, ele não pode bater. Então, assim, às vezes agora, acho que às vezes você tem que corrigir dessa forma. Olha, comparar eu com minha esposa. Minha esposa, um exemplo, tem filho que talvez vai obedecer na fala. Já eu tive que apanhar. Eu também tive que apanhar. Muito. Se o teu pai, se meus irmãos vão estar assistindo lá e eles sabem quanto nós apanhamos. Parabéns pra vocês, né? Mas eu tive que ser na vara. Realmente. Então, cada pai vai saber lidar aí com as suas dificuldades, limites, né? Com seus limites. Exatamente. E hoje para segurar um jovem dentro da igreja? Olha, o nosso desafio como igreja brasileira dentro de um outro país, que é a América, é um pouco maior. Porque, um exemplo, eu vivi um período da minha vida no Brasil e é fenomenal porque vocês sabem disso, você vai para a festa que está ali, congregação que está ali, outra festa de jovens, de irmãs, e aí o jovem não tem só a sua igreja, ali tem 10 jovens, 15 jovens, 20 jovens. Na verdade, é uma cidade de várias igrejas com vários jovens. Aqui, às vezes, as igrejas são isoladas, são 15 jovens. E aí, se, porventura, uma jovem ali de 12, 13 não criar um vínculo, e criar o vínculo só com a escola, automaticamente vai separando. Então eu vejo esse isolamento que é muito perigoso. Então é por isso que a gente precisa ganhar mais almas. Para ter mais alma para os nossos filhos, para relacionarem. Pastor Bruno, a minha pergunta agora para o senhor é em relação a esse mundo que a gente vive, as pessoas querendo evitar que mulheres tenham filhos, casais tenham filhos. Tem país, por exemplo, igual a China, que o que eu sei é que a China pode ter um filho por casal. Sim. E essa mentalidade, eu acho que essa mentalidade é individual, porém, nos nossos dias, quanto mais filhos, no sentido de família, é bom para o crescimento da própria família, não? Eu tenho 3, então eu acho que eu estou ganhando aí de algum da modernidade. Da modernidade, né? Exatamente. Olha, América, esse país, dependendo da região, tem como a pessoa ter mais de um filho. Nós não estamos na China. Exatamente. Um vivendo em cima do outro, todo mundo amarrotado um em cima do outro, não. E também, em questão, às vezes, a situação no Brasil, algumas regiões muito difícil, eu entendo completamente o equilíbrio financeiro, o perigo, entendeu? Exemplo, África. A África é normal ter 12, 13. Para eles, mais um é mais um. Menos um é menos um. Não tem problema.
Mas aqui não tem essa desculpa. Mas aí vai do planejamento. Vai do planejamento de cada Porque pessoa. às vezes, Elton, às vezes umas pessoas até não querem ter filhos, diz que dá trabalho, é trabalhoso. Mas acho que se Deus deixou essa semente aí pra gente aplicar... É trabalhoso no começo, mas, gente, vamos lá. Vamos daqui a 30 anos. Uma festa na sua casa, um Thanksgiving na sua casa, com um monte de filhos, com um monte de neto. Nada melhor do que isso. Nada paga esse prazer, né? E aí o que acontece? Bem-aventurado é o pai que chega em tal idade e tem o carinho dos filhos. Exatamente. Então, quanto mais filho, mais chance você tem de acertar. Eu vou fazer filho, pessoal. Eu tô com 5. Eu tô com 5 filhos. E tenho uma neta 5? e um neto. Ah. Hoje eu tenho aí vou revelar aqui, hein? 40 anos, fiz ontem, dia 9. Então, assim, Parabéns, Eduardo. eu tive filho cedo, tive filho com 16 anos. Então, eu acho que hoje é esse prazer, igual você falou, de ter a casa reunida, cheia dos seus filhos. Exato. Eu acho bom isso. Exato. Uma casa sozinha é uma casa solitária. Solitária, triste. Eu falo que é uma casa triste. Exatamente. Porque o prazer do pai é chegar em casa contra a família, isso, né? Mansões aí, só o casalzinho lá. Só o casalzinho. Então, é isso. Pastor Bruno, eu já perguntei quantos anos o senhor está na América. E já perguntei. E o senhor cresceu na igreja, como falou. Seu pai é pastor e você formou uma família dentro da igreja, servindo ao Senhor. O que você daria de conselho para a sociedade que está longe de Cristo? Jesus é vida. Quando eu falo Jesus é vida, é literalmente, porque eu pontuei alguns minutos atrás. Quem cresce na igreja, cresce ouvindo Jesus é vida. Mas ele não tem a dimensão disso daí. Mas posso ir para a Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra. Yep. A terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz. Essa luz, as pessoas pensam que é o sol. Não, o sol é criado depois. Essa luz é Cristo. É a luz que emana do trono. Então, se existe vida na terra, é por causa de Cristo. Amém. Tudo é por causa de Cristo. João capítulo 1. Né? Luz, tudo acontece, criação por intermédio dele. Exatamente. Então, não existe vida sem Jesus. Tem muita gente que luta para chegar num tal patamar, e ele chega nesse patamar e ele enjoa. Ele fala, poxa, achei que seria o máximo viver nos Estados Unidos, ter uma casa. Aí ele vê que não tem graça. Aí ele, é isso. Aí ele tenta e vê que também não tem graça. Agora, se você chegar lá, realizar os seus sonhos com Jesus, é uma outra satisfação. É outra satisfação. Então, Jesus, ele é tudo. Jesus é o prazer de viver. Jesus é o maior sonho do ser humano, era poder conhecer Jesus. Os sonhos estão diferentes do que deveria ser. As pessoas querem conquistar, mas esqueceram de quem é o dono das conquistas, de quem é o galardoador daqueles que o buscam. As pessoas dizem assim, eu aceitar a Cristo, eu vou perder os prazeres. Isso é o maior engano. Aceitar a Cristo é você ganhar, receber o maior prazer de todos. É uma vida com propósito. Com propósito, exatamente. Às vezes as pessoas pensam que vai largar um vício, né? Mas não eu tenho esse vício, eu vou pra lá, Acho que ali o Espírito Santo muda. A partir do momento que você aceita todos os seus vícios, todo o seu problema, ele é mudado, com certeza. Com certeza. Pastor Bruno, como pastor, como missionário, que o senhor já viajou em quantos países para pregar o evangelho? Você me pegou. Mas foi mais de 10. Vai revelar a idade do homem agora? Mais de 10. Qual foi o que o senhor mais adaptou-se? Cada um com um desafio diferente. Um exemplo, eu fui para Moçambique, África, 5 vezes. Então, a primeira vez você está assustado. A terceira você já tira de letra. Né? Então, cada um com um desafio. Né? Com suas dificuldades, com suas mazelas. Cada um com seu desafio. Exatamente. Cada um com seu desafio. Estados Unidos. Mas eu, assim, entre Brasil, um exemplo, 3 lugares, Brasil, América e Europa. A América está numa condição espiritual melhor do que a Europa. Sem sombra de dúvida quanto a isso. Até mesmo as igrejas brasileiras. Hoje nós estamos vivendo um momento assim, igrejas brasileiras hoje estão cheias. Crescendo muito, né, pastor Bruno? Muito. Então, recentemente um pastor coreano na cidade de Boston, ele fez uma pesquisa e ele chegou à conclusão que as igrejas brasileiras de Massachusetts são as maiores do estado. Acima de Americanas, acima de Hispana. Ou seja,
nós estamos vivendo um bom momento. Estamos crescendo muito. Estamos crescendo muito. O povo está vindo morar. O povo está vindo de outros países para aqui. E chega com entusiasmo, aquela coisa toda. Então, a América hoje está melhor do que alguns anos atrás, sem sombra de dúvida. Falando de igreja. Falando de igreja. Quais são as maiores dificuldades que o senhor encontra de pregar o evangelho dentro dos Estados Unidos? A barreira da língua. Para mim, a barreira da língua. Um exemplo. Por quê? Vocês sabem disso, quem está me ouvindo, talvez não tenha noção do tamanho da barreira cultural. Você vê um grupinho de pessoas jogando bola, você vê tudo, vamos supor, afrodescendente. Aí daqui a pouco você olha para outro parque, mexicanos. Aí os brasileiros estão ali. Um grupinho lá, um grupinho aqui, outro grupinho acolá. Isso são barreiras culturais. E as barreiras culturais é uma coisa mais difícil de se quebrar. Então, exemplo, no Brasil, você pode fazer um culto livre, você pode chamar todo mundo para o culto. Exatamente. Aqui, se você chamar todo mundo para o culto, ninguém entende, porque o seu culto é em português. Então, para mim, a barreira linguística, a barreira cultural é a maior. Se chegar a fazer um culto em inglês, será que atinge alguma... Na verdade, muitas igrejas brasileiras estão tendo essa transição. Vão ter culto em português para sempre, mas vai ter uma transição. Eu tenho uma filha que não quer falar português. É isso que eu estava falando dentro da nossa igreja, é o seguinte, que às vezes nós temos adolescentes, jovens, eles não absorvem muito você pregando em português, eles não absorvem muito. Então eu falei assim, até dei uma sugestão, pegar um professor, um pregador inglês, divide esse pessoal, eles pregam para o jovem e adolescente, e o culto brasileiro começa numa origem normal. Exato. Porque teve uma época que eu levei o pastor, lá na nossa igreja, o pastor... americano? O David. Uma benção. Sim. Ele pregou bastante lá, então eu vi que impactou os adolescentes. Teve adolescente que saiu lá, nossa, eu entendi tudo que ele falou, foi uma maravilha. Exatamente. Então eu acho que nós devemos trabalhar dessa forma dentro da igreja também. Sim, muitos. Principalmente na nossa comunidade, né, pastor Bruno? Aqui na nossa cidade. Se eu for pregar numa certa velocidade, com um certo português, eu tenho certeza que eles não vão entender. Não. Absoluta que eles não vão entender. Entendeu? E aí o que acontece? Ou vamos perder, ou como já está acontecendo, brasileiros indo para a igreja americana. Está tendo muitos brasileiros indo para outras igrejas. Levar seus filhos para lá, porque lá tem porque não absorve, algum trabalho em inglês, não absorve essa pregação em português. Eles não... Até dentro de casa, você está dentro de casa. Nós somos a primeira geração de imigrantes aqui. Nasci no Brasil, vocês nasceram no Brasil. Mas nossos filhos não, pelo menos os meus, nasceram aqui. Então imagina os filhos dos meus filhos. Aí é uma outra realidade. É outra realidade. Ou a gente vai viver sempre numa igreja de recém-chegados. Recém-chegados. A igreja da primeira geração, não a igreja da segunda e terceira geração. Aí não tem evolução. Aí não tem a questão do... Esses recém-chegados ficam... Exatamente, fica mudando, fica girando. 4, 5 anos, ou voltam para o Brasil, ou eles vão para outro estado. Aqui, ou vão para outro estado, ou os filhos crescem aqui, e aí a gente perde os filhos vão para outras igrejas, e aí a gente fica esperando chegar pela fronteira do México com visto. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Se você for olhar esse lado, dentro de uma igreja, até que às vezes é assembleia, mas tem pessoa da Batista, tem pessoas... Então, sim, é uma mistura. Sim. Você até não saber abordar... De regiões. De regiões do país. Tem gente que vem de uma região, que são pessoas mais calmas. Tem gente que já vem com outro sangue. Né? Barreiras culturais. Barreiras culturais. Mas o senhor ainda acredita que os Estados Unidos e Bridgeport pode crescer ainda em questão do evangelho para conquistar essa comunidade... Vou confidenciar algo para vocês, já que... Primeira mão. Ele mencionou o David Eldridge. E o David, a primeira vez que eu conheci ele, quando eu conheci ele, eu fui nas redes sociais dele, eu falei, rapaz, esse gringo não vai dar certo. Porque, tipo assim, lá no Sul tem muita igreja. O Sul é muito forte no evangelho. Já essa região nossa, Nordeste, é muito fraca no mundo americano. E aí, quando ele veio pra cá, ele falou assim, gente, aqui não tem crente. Nova York não tem crente. Boston não tem crente. Connecticut não tem crente. Porque pode rodar aí, entra nas igrejas americanas. São um número muito pequeno. Pequenos. E aí, quando ele veio pra cá, ele assustou. Ele falou assim, poxa, eu entro numa igreja ali, tem brasileira, 100 pessoas, 150. Esses dias ele foi em Boston, tinha 1000 pessoas na igreja brasileira.
Ele falou assim, gente, isso aqui é assustador. Aí ele falou assim para mim, Bruno, a esperança da Nova Inglaterra está na mão dos imigrantes. Oh. Então, nossa, Deus, que forte. A esperança da Nova Inglaterra está na mão dos imigrantes. Por quê? Os meus filhos vão crescer, né? E tá na mão nossa. Então, a região da Nova Inglaterra, que era, para quem não sabe, era a região dos puritanos, nós estamos no estado que nasceu Jonathan Edwards, nós estamos no estado que viveu Moody, nós estamos num dos maiores histórico. Nós estamos numa região histórica. Celeiro histórico, né, pastor? Histórico. De evangelho. De evangelho. Só que morreu. E os americanos não querem. E as igrejas do Sul, o David falou isso pra mim. Se você falar assim, olha, quem quer ir pregar o evangelho em Nova York, abrir uma igreja? Ninguém quer. Tipo assim, poxa, sai daqui. Nova York? Poxa, não tem... Então, quando ele veio, ele assustou. Ele falou assim, Bruno, a esperança da Nova Inglaterra está nas mãos de vocês. Com esses anos que o senhor vive aqui em Connecticut, o senhor é bem conhecido na região aqui, viaja muito. Tem tido alguma estratégia especial de Deus para sua vida para ministrar para esse povo? A minha história é um pouco assim longa, porque durante um grande período da minha vida, a minha mente era Brasil. Uhum. Tanto é que de 2010 a 2017 eu morei no Brasil. Eu fiquei 7 anos no Brasil. E eu retornei para cá no final de 2017. E eu assumi a igreja aqui, tem 6 meses que eu assumi a igreja aqui. Então, agora que nós estamos começando a elaborar algo relacionado a curto, médio e longo prazo, né? Uhum. Então, a minha vida quase toda era Brasil. Sobre aqui é os que a gente acabou de comentar. É poder quebrar algumas barreiras. Que hoje, às vezes, umas barreiras que até afastam as pessoas dentro da igreja. Afasta. Porque tem alguns pastores que, às vezes, têm... até falar a mente muito fechada nos dias de hoje, Sim. que abordando várias pessoas dentro da minha igreja. Sim. Então, várias pessoas com costume diferente. Sim. Então, se você não tiver cuidado, você afasta a pessoa dentro da igreja. Exatamente. O que o senhor me fala disso aí? Olha, isso daí existem pessoas que a certa idade, a certo tempo, eles não queiram tentar mudá-los, que eles não vão mudar. Não mudam. É impossível. Já existe um outro tipo de pessoa que também extrapola para um outro lado. É onde as pessoas têm que achar um ponto de equilíbrio. Então, um exemplo, vou trazer à tona de novo, David. Quando o David veio, ele veio com muitos pensamentos, tipo assim, aquele pensamento, poxa, os imigrantes têm que cair fora do meu país. Esse era o pensamento. Uhum. Então, quando ele, uau, as igrejas poderosas, esse povo tem que vir para esse país. Então, tipo assim, é uma lição que não teve a oportunidade de aprender. Uhum. Então, muita gente é isso aí, não teve a experiência, viveu em sua bolha, né, no interior de São Paulo, que é o meu estado, interior de outro, então ele vem com aquela mesma mentalidade, entendeu? Tentando implementar aquela mesma mentalidade. Um problema é que igreja não é colônia, e ela virou colônia. Virou colônia. Ela é uma colônia representando de lá. Meu irmão, eu não estou em São Paulo. Eu amo meu estado, mas eu não estou em São Paulo. Eu estou em outro lugar. Está em outro lugar. Em outro lugar. Uhum. Então, a palavra de Deus não muda. As doutrinas bíblicas, elas não mudam. Não mudam. Né? Mas estratégia, sim. Estratégia, sim. Pastor Bruno, há quanto tempo o senhor falou que pegou a igreja? 6 meses, né? Foi no mês de julho. Mês de julho. 2000. Como está o ministério de lá até aqui, desse período? Sim. Difícil falar, né? Uhum. Mas, assim, foi um período, assim, é um período de transição. Toda transição não é fácil, mas graças a Deus, assim, tem sido melhor do que eu esperava ou até mereço. Maravilha, glória a Deus. Mas é um período de adaptação, né? Deixa um abraço aí pro pai do pastor Bruno, pastor Nivaldo, um grande amigo meu. Amém. Pastor Nivaldo, um abraço. Seu filho é uma benção. Em breve o senhor estará aqui com a gente. Alguma bolinha. Sou melhor do que ele. Tá vendo ali, pastor? Aqui eu vou deixar aqui um comentário sobre o uso e costume. Sim. Que nós temos hoje em algumas igrejas e tal. O que você me fala disso, o senhor me fala disso aí, sobre a doutrina? Porque às vezes tem uma doutrina pesada. Doutrina é diferente de uso e costume, né? Sim, mas eu queria saber mais ou menos referente a esses... Uso e costume que é o ponto que você quer saber, né? Gente, vamos lá, vamos na história. Nada melhor do que a história. Saudoso David Wilkerson, um dos grandes pastores de Nova York,
na sua época era proibido usar máquina de lavar roupa. Então era proibido ter uma máquina de lavar roupa. Era proibido. Que nem eu te falei, nós do meio assembleiano, eu sou assembleiano. Nós também somos. É do Belém, assim, a primeira igreja do estado de São Paulo. Então o que acontece? A gente veio de usos e costumes. E para mim o problema não é nem tanto os usos e costumes, mas está tendo alguma confusão aí no meio. Por quê? Tem gente que ama e tem gente que abomina de tal ponto que ele extrapola. Ele extrapola. Então nós estamos vivendo, às vezes, em extremos. O negócio é o equilíbrio. O que Pedro fala? Modéstia. O que é modéstia? É a pessoa ter vergonha de mostrar o seu corpo. Entendeu? Então não é muito baseado ao uso e costume, posso ou não posso. Qual é o seu temor baseado naquilo que você está fazendo? Aconteceu um fato comigo, eu estava em casa e eu ia sair para ir no mercado. Eu não sou contra a bermuda, nada, a gente usa. Aí eu coloquei a bermuda, aí o Espírito Santo falou, não. Aí eu fui lá, coloquei minha calça e saí. Quando eu saí, eu encontrei muitas irmãs, muito pessoal da igreja. Então, assim, acho que a gente não está acostumado com esse toque. Mas, assim, é porque a Bíblia fala que escandalizar, né? Sim. Sobre escandalizar o próximo. Sim. Então, eu acho que eu me vejo desse jeito. Não é que sou proibido. Não. Se você está numa igreja que proíbe, meu irmão, não tente mudar a igreja. Ou você se enquadre ou você pede licença e vai embora. Não tem outra história. Não, porque você tem que respeitar a liderança. É o princípio da obediência. Hierarquia de autoridade, né? Também. Exatamente. Então, tem muita gente que às vezes ele quer mudar a igreja. Agora, eu vou pontuar uma coisa. Não tente colocar uso e costume na mente de uma outra cultura americana que também não vai dar certo. Já vamos falar na real. Não tem como. Agora, também não tente querer mudar o seu pastor, mudar a sua igreja. Irmão, não vai dar certo. Não funciona. Vai ficar só aqui, ó. Só choque. Só choque constante. E aí, o que acontece? Morre aqui dentro. Ele morreu aqui e dentro. aí gerou a semente do mal. Exatamente. Aí complicou, né? Exatamente. Pastor Bruno, fala um pouco sobre sua família. Eu conheço só o menino Caleb, que eu conheço, que eu já vi. Como é que tá todo mundo? Rapaz, estamos vivendo um momento maravilhoso. Minha esposa acabou de me deixar aqui na frente, tá terminando um curso, possivelmente vai trabalhar no hospital aqui, então ela tá muito feliz com isso. Que bom, bom para nós também. Meus 3 filhos estudando, Rebeca 12 anos, Caleb 10 anos e Nathan 4 anos, 3 anos. 3 anos. Então, a gente viu lá no Instagram o senhor bem família. Sim, é tudo. Eu falo assim que quando eu fecho a porta da minha casa é o meu oásis, porque é tudo ali. Maravilha. Nós pais temos que ter isso. Aqui é a vida muito corrida na América. Aqui você trabalha... eu, quando cheguei aqui, eu trabalhei e dormia 4 horas por dia. Então, eu não estava vendo meus filhos mais. Então, chegou um momento desse que você fala assim, não. Temos... Eu tenho um trabalho e eu assim, sou bem livre para sair qualquer horário. Então, de manhã eu vou. Quando dá 3 horas da tarde, eu já estou indo embora. Porque eu sei que os meus filhos estão vindo, a minha esposa está saindo também, trabalho ou escola. E hoje eu posso dizer assim, meu filho é praticamente meu melhor amigo. Embora ele é novinho, mas ele está começando a entender a vida. Né? E, enfim, então isso é precioso. Mas está muito difícil, porque ontem eu fui levar meu filho no culto e às vezes não quer participar, não quer estar envolvido na igreja. Porque antigamente a mãe levava para vigília, o pai, eu mesmo vivia vigília. Mas você gostava de estar na vigília? Foi bom, eu aprendi muita coisa. Foi um aprendizado, né? Foi um aprendizado muito bom, a gente gostava. Hoje eu não sei porque os filhos têm essa mentalidade hoje de... Mas assim, eu lembro assim, quando criança... Um exemplo, tem dia que eu olho pra minha filha e falo assim, você não vai pra igreja hoje não, pode ficar aí. Por quê? Eu tenho culto, minha rotina é culto. Eu não quero sobrecarregar ela. E às vezes os pais querem puxar demais os filhos. Quer ensinar o filho a ler a Bíblia? Ok, vamos ficar aqui, 2 horas aqui, ó. Não vai. Não vai funcionar, né, na mente deles, né, Você tem que entender, 20 minutos, 15 minutos. Teve momentos da minha vida que meu pai ia pra igreja durante a semana e deixava eu em casa com os meus irmãos. Então, são fases. A gente tem que entender que é um adolescente. São fases. E não pode dar peso, carga a um adolescente que você tem hoje, um adulto. Não pode. E nem tampouco ficar muito preocupado com o futuro. Se meu filho não me acompanhar, vai desviar, vai não sei o quê.
basta cada dia o seu mal. Seu mal. Lute hoje. Ensine o filho no caminho. Não, No caminho. No caminho. Não é vai lá e ensina para ele o caminho, ó, se vira. Ensina no caminho. Porque assim ele não vai desviar. Então, ó, meu filho, ó, o caminho é esse, mas sem sobrecarregar demais, sem pesar demais. Deixa a criança ser criança. Porque todo peso acaba virando jugo, né, pastor? E revolta, né? E revolta. Hoje você vê até dentro da igreja uns filhos no celular. Isso me dá agonia. É muito difícil a gente passar por isso. Isso me dá Porque agonia. às vezes, eu não sei se falta um trabalho específico na igreja para que a criança não venha ficar no celular, porque alguns pais falam, eu prefiro dar o celular nele, que ele fica quietinho no canto ali e eu assisto o culto. Olha, como pastor, eu vou defender os pastores. Não, às vezes jogam muito peso na liderança, mas às vezes a liderança sobrecarregada é responsabilidade dos pais. Dos pais. Se o pastor está pregando, ou está fazendo uma coisa, ou atividade na salinha das crianças, e o menino está lá assistindo Spider-Man dentro da igreja, não é culpa dos pais. Culpa dos... Então, às vezes, a gente gosta, às vezes, de terceirizar os nossos problemas e jogando na liderança. Uhum. Irmão, o pastor tem que pensar em 1001 coisa. Do fio do cabo do microfone, a oferta, isso, a pregação, ao esboço. Até o que vai falar, né? Porque às vezes você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Essa é uma das minhas regras número 1. Entendeu? Cuidado com o que você fala, porque tem efeitos. É isso aí. Pastor Bruno, os Estados Unidos, para mim, se tornou um pouco difícil em relação ao evangelho, porque a maior dificuldade nossa é a barreira, no sentido, já falamos sobre isso, mas eu vou voltar, que eu lembrei, da gente não poder fazer o que a gente fazia no Brasil. E as pessoas cobram muito. Vamos fazer um culto na praça. Como que funciona esse sistema nos Estados Unidos, já que praticamente o senhor é um... Vamos entrar e vocês estão realizando. Um exemplo. Muitos anos atrás, Charles Haddon Spurgeon teve uma ideia. Eu vou pegar o meu sermão, vou reescrever, vou editar e vou publicar no jornal. Entendeu? E cada jornal custava nem lembro a moeda da época, mas $1. E aí, enfim, revolucionou o mundo de sua época. Ao ponto de uma mulher colocando o jornal numa lousa, num prato, leu e aceitou Jesus. Hoje, se eu for colocar o meu sermão, ninguém vai querer dar 50 centavos. Resumindo, o mundo evoluiu. Hoje, no Brasil, já não tem mais tanta cruzada evangelística como nos anos 80. 80 e 90? Não tem. O mundo lá também evoluiu. Mas o que a gente deve fazer? Se atualizar, é o que vocês estão fazendo. Maravilha. Querendo ou não, vocês estão atingindo pessoas, novo meio, novo mecanismo, novas estratégias. E é isso aí. O senhor também tem canal no TikTok. Rapaz, a gente vê lá umas mensagens, eu escuto. TikTok, Instagram, Facebook. Eu tô pregando o evangelho. Dando pra tudo quanto é lado. Eu acho que a gente tem que fazer isso. É levar a palavra de Deus. Um exemplo. Porque Deus falou, ide. Ele não está falando assim, vai lá, ide. Tivemos o período da rádio, tivemos o período da televisão. E aí, a certo dia, eu estava pensando exatamente nessa pergunta. Eu falei assim, aonde que as pessoas estão? No telefone. As pessoas estão no telefone. Então, eu falei assim, opa, é para lá que eu vou. Mesmo que saia um pouco mas as críticas, isso. Eu falei, olha, tapei o ouvido e fui embora. Fui embora. Então, tem vídeos aí que explodiu, realmente, no TikTok e tal. Mas o que acontece? É fechar os ouvidos e avançar. E trabalhar, né, pastor? Trabalhar a tempo e fora de tempo. É isso aí. Não pode parar. Às vezes não pode ficar só dentro do templo, né? Não pode. Então você engorda. Não pode. Porque dentro do templo a gente fica 2 horas um culto, 2 horas mais outro culto, 4, 6 horas por semana. Por semana. É pouco demais. É muito pouco. E a gente acha muitas vezes, né? Eu gosto. Não, às vezes, do que ele falou muito aqui, é porque às vezes você está preocupando com o relógio. Com o relógio. Mas eu sou aquele seguinte, se tá fluindo lá na frente, vai em paz. Você nem olha o relógio. Nem olha. Você não fica preocupado com o relógio. Porque tem que vir alguma coisa boa. Não, assim, você pregou na nossa igreja no congresso dos jovens, foi uma bênção de Deus. Assim, em questão de horário, pelo menos assim, as pessoas da minha igreja, elas não se preocupam muito com o relógio. Por quê? Tal hora vai encerrar. Tem uma programação bem elaborada, porque quando a pessoa começa a fazer assim, é porque talvez eu estou passando muito. Que hora que o culto acaba hoje? Que hora que o culto acaba amanhã? Então tem que ter uma organização, né? Tem que ter, né, pastor? Organização. Pastor Bruno,
O senhor, nos Estados Unidos, com a igreja que o senhor congrega hoje e é pastor dirigente da igreja, o senhor percebe que os membros estão aprendendo ou eles estão mais questionando do que aprendendo? Espero que estejam aprendendo. Questionando vai sempre ter gente... Que sempre vai questionar, né? E o questionamento também te leva a crescer, depende do tipo de questionamento, né? Depende para onde a pessoa está querendo ir. Mas, um exemplo, eu preguei algo a semana passada, um jovem veio em mim e falou assim, rapaz, eu nunca pensei nisso, isso aí ficou na minha semana toda. Eu disse assim, o inimigo das nossas vidas tem no mínimo 6, 7 mil anos de experiência, por baixo. 2.000 anos até Jesus, de Jesus até Adão, né? Aí ele falou, rapaz, eu fiquei pensando nisso, porque eu tenho só 24 anos. Ou seja, pegou. Ficou a semana pensando nisso. Então é isso. Eu espero que estejam... aprendendo, né? E crescendo. Outra pergunta para o senhor, pastor Bruno. Qual a idade que o senhor tem hoje? O que o senhor mudaria? Novo. É novo, jovem. 34. O que o senhor mudaria de 10 anos até hoje, em relação ao evangelho? Igreja? Na sua mentalidade. Ixi, aí você vai... Aí tem muita coisa. Um dos pontos que eu mudaria era a questão... A minha vida é pregação. Então, o que eu mudaria era a questão de pregação. Nós tivemos muita manipulação e enganou muita gente. E hoje, quando você vai pregar para uma pessoa, ela fica trazendo muitas... mas fulano profetizou isso para a minha vida e aquela coisa. Nós tivemos no Brasil muita manipulação de Bíblia, de auditório, técnicas, porque o pregador também ele é um artista. E ele, quando ele pega a técnica do microfone, meu irmão, ele pode estar fazendo 1000 tipos de pecado, ele faz o negócio acontecer. Que terrível, né? Sim, sem sombra de dúvida. Não tenha dúvida do que eu estou falando. Ele pode estar numa vida numa lama, mas ele sabe fazer o negócio acontecer. Ele sabe impor a voz. Ele tem técnica, né? Técnica. Ele aprendeu uma técnica. Aprendeu a técnica e vive técnica. Então, se eu pudesse mudar alguma coisa, seria a pregação do evangelho. Por isso que a palavra diz, vai vir vários, né? Vai vir vários. Tem que saber o conteúdo que você vai ouvir. E eu acho que quando tá sério ali, eu acho que o Espírito, ele faz uma conexão. Sim. Então, não tem esse poder, mas se pudesse mudar alguma coisa, seria essa pregação. Seria a pregação. Pregação centrada, pregação sólida, mais sólida, verdadeira. Autêntica. A palavra é autêntica. Dentro da palavra, né? Dentro da Bíblia. Eu acho que quando mude vida. Que mude vida. Que as pessoas venham aceitar... Rapaz, um pequeno testemunho. Não vou citar nome, porque só eu sei também, então acho que tenho permissão para falar. Alguns dias atrás eu trouxe uma mensagem, e aí um rapaz chegou em mim uma semana ou 2 semanas depois, ele me abraçou e ele falou assim, eu tô aqui para te agradecer. Eu falei, por quê? Ele falou assim, olha, toda sexta-feira, tal hora, eu saio para beber. Mas aquela sexta, a pregação que eu ouvi ficou tão forte na minha mente que na sexta eu não tive coragem para sair para beber. Eu falei assim, irmão, eu não fiz nada, eu só preguei. Só pregou a palavra. O pregador não é grande, grande é a mensagem. Não existe grandes pregadores, existe grandes mensagens. Então, eu fui, abracei ele e falei assim, meu irmão, que Deus te abençoe. Eu falei assim, próxima sexta eu vou te mandar uma mensagem. Então, tipo assim, é isso. É você ver que alguém foi transformado através da palavra. Sermão de Pedro, mais de 3 mil almas. O que Pedro pregou? Exatamente. Eu quero saber. A cruz de Cristo. Ele foi trazendo. Cristo ressurreto. Ele foi trazendo a história. De Abraão, Moisés, e foi indo. Cristo. O sermão de Estevão. A Cristo que vocês crucificaram. Você falou uma coisa no início aqui, que às vezes, você vindo do mundo para a igreja, você parece que vem mais com aquela... Como eu vou falar aqui? Mas aquela vontade, né, também. Parece que o Espírito entra e choca, porque igual você falou, às vezes a gente tá ouvindo, tá indo, tá a mesma coisa rotineira. Acaba que... Eu estava dando uma aula para os adolescentes na igreja domingo agora, e eu olhei assim, que a gente divide bem as salas, e tinha na minha frente assim, em torno assim, de uns 10 adolescentes, e eu fiz uma leitura assim, tudo filho de crente. Eu falei assim, eles vão aceitar Jesus hoje. Porque eu tive que aceitar Jesus. Não é porque eu prego desde criança, mas teve um momento da minha adolescência que eu tive que aceitar Jesus Cristo. Teve que entender o que é Exatamente. O Cristo transformador, né, pastor Bruno? Eu tive que entender o poder do Jesus que eu prego. Do Cristo. O Jesus que eu pregava quando criança.
Então eu olhei para aquelas crianças e falei assim, ok, eu vou pregar Jesus para eles. Aí eu fui, mudei a revista, escola dominical, mudei, joguei de lado e fui indo. Uma das adolescentes chorou, os olhos cheios de lágrima. Aí começaram até a falar alguns defeitos que tem, que querem mudar. Falei, quem quer aceitar Jesus? Todo mundo aceitou. Glória a Deus. Então é isso, assim, na mente assim, poxa, mas estou na igreja há 200 anos, nasci na igreja, como assim aceitar Jesus? Então eu estou tentando dar para eles um clique de mudança. Ó, vocês também precisam de mudança. É igual algumas pessoas, o pastor Bruno, fala que tem 20 anos de igreja e depois de 20 anos que recebeu uma cura, recebeu uma bênção. Quem sabe ele encontrou com Jesus nessa hora. Acontece. Eu acho que vocês são assim. Tem coisas que você aprende na Bíblia, você fala assim, uau, minha vida mudou. E você aprendeu semana passada. Porque a nossa vida é muito ampla. Sim. Tem muitos pontos, ansiedade, pensamento. Somos mutáveis, né, pastor? Exato, mutáveis. Poxa, eu aprendi isso desse jeito. E aí, de repente, você tem um clique que realmente muda a sua vida. Então, nós estamos sempre aprendendo. Estamos em constante transformação. Exato. Constante mudança, conhecendo o Senhor da maneira... Porque conhecer o Senhor é um mistério. O mistério de conhecer o Senhor. Às vezes as pessoas falam assim, não vou na igreja não, que eu já sou de Deus. O que é isso? Mas o que é que é conhecer a Deus? Falar da Bíblia me empolga, eu ficaria aqui o dia todo. Romanos 8, 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente pensa assim, todas as coisas cooperam para o bem. O carro bateu, tudo bem, vai cooperar para o bem. Na verdade, esse coopera para o bem é que o Espírito Santo está dentro de nós, usando tudo em nossa vida para fazer com que a gente seja parecido com Jesus Cristo. E ser parecido com Jesus é a coisa mais excelente que existe no mundo. Entendeu? Então o Espírito Santo, nesse crescimento, é ele, dentro de nós. Por quê? Jesus tinha paz? Claro que tinha muita paz, gozo, alegria. Jesus tinha. É o que ele quer dar pra gente. Amém. Aleluia. Às vezes a gente fica olhando, a gente vai pregar pra uma pessoa, ou falar do amor de Jesus pra uma pessoa, é igual o Elton falou. Às vezes a pessoa, eu já sei. Mas aí entra aquele versículo, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Sim. O que você me diz desse versículo aí? Nessa questão, muitos são chamados e poucos escolhidos. Na verdade, pouca gente hoje, ela tem um conhecimento pleno de Deus. Pouca. Eu vou falar pouca, eu tô falando dentro do contexto evangélico. Não vou lá fora, porque lá fora fica muito raso. Dentro do contexto evangélico, as pessoas, eu acho que hoje eles não conhecem a Deus. Não conhecem. Um exemplo, tem alguns hinos antigos que era muito sobre Jesus. Somos assembleianos, 198 da harpa, 196, precioso para mim é Jesus. Era muito Jesus. Hoje mudou muito para o homem. E quando você está compondo uma canção, você só escreve aquilo que está no seu coração. Pode ser um romance para tua namoradinha. Você escreve aquilo que está aqui dentro. E as pessoas escreviam sobre Jesus. E hoje está acontecendo isso. Muitas pessoas, elas têm fama de evangélico, mas elas não conhecem o Salvador. Elas não sabem quem ele é e do poder dele. Então eu vejo muito deste ângulo aí. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Fala muito, mas não conhece. Não conhece. Muita gente não conhece. Porque Jesus é impactante. Puxa. Jesus é transformador. Falar de Jesus é como Paulo... Jesus me constrange. Nos constrange. Aqueles que chegaram até nós alvoroçaram o mundo. O mundo. Às vezes nós não conseguimos alvoroçar a nossa vida. Quanto menos a cidade, o bairro. É um ser muito grande. Né? É muito grande. Não tem como... Que tá conosco. Todos os dias. Todos os dias da nossa vida. Tá conosco. Às vezes é que a gente não acredita naquilo que a gente próprio fala e prega, né? Então esse é o problema. Agora, quando você conhece Jesus, você tem convicção. Convicção. Okay. Conhecer o Senhor Jesus é fazer de você uma pessoa melhor, fazer de você um homem e uma mulher que é transformado pelo seu poder. O poder de Jesus, como eu já disse antes, é transformador, moderador e capacitador. Deus em Cristo continue nos abençoando. Pastor Bruno, muito obrigado pela sua presença. Deixa aí o endereço aí da igreja do senhor aí. Posso apresentar um negócio? Sim. Pode, fica à vontade. Eu tentei procurar outra cópia, mas eu não consegui. Eu tenho 2 livros. Esse livro aqui, A Guerra contra Deus, uma análise da conspiração de um sistema humano anti-Deus.
É uma narrativa desde o Gênesis, passa pela Babilônia, Gênesis, e passa... Na verdade, a guerra contra Deus é o nosso coração contra Deus, os princípios de Deus. E como que a nossa natureza pecaminosa vai lutando contra os princípios de Deus. E, assim, é um livro que tem edificado muitas vidas. Amém. Graças a Deus. Tem um outro livro... Se a pessoa quiser saber do livro, onde eu vou falar agora, tem um outro livro chamado O que me falta? Uma alma sedenta por mudanças, que é baseado naquilo que a gente está falando aqui agora. Amazon. Quem está no Brasil pode entrar no Amazon, aqui dentro pode entrar no Amazon, tanto digital como livro físico. Que encontra na Amazon. Qualquer lugar. Até na Europa, você pode procurar lá que vai chegar. Bênção de Deus. Maravilha. Pastor Bruno, queremos agradecer desde já pela sua presença, pela sua paciência, pelo ter aceito o nosso convite. O senhor é sempre muito bem-vindo para nos ajudar em direção, em oração. Um abraço à sua família toda, seus pais. Amém. E deixa uma mensagem para o nosso povo aí. Pessoal, enfim, primeiro para vocês, que Deus te abençoe. Amém. Abençoe vocês nesse novo projeto. Obrigado. Isso aqui é uma cruzada na rua dos anos 80, tá, gente? Isso aqui é uma cruzada na rua dos anos 80. Tem gente tomando banho e, assistindo. Que Deus abençoe. Amém. Aos ouvintes, Jesus é o caminho. Jesus é vida, Jesus é tudo. Que Deus abençoe. Eu sou o pastor Bruno, da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, aqui de Bridgeport. Culto sábado à noite, domingo à noite. Procura aí nas redes sociais que vocês vão encontrar. Deus abençoe vocês. Amém. Maravilha, muito obrigado a todos. A paz do Senhor Jesus. Nos veremos em breve, no próximo episódio.